Olá pessoal, amanhã tem aula de Aikido e eu não irei, né? Porque eu falei, né, que eu não tô fazendo aula. O médico acha que até o final do mês eu consigo voltar, mas é estranho não fazer aula, né? Porque eu já me acostumei, né, a fazer aula de Aikido de sábado e domingo, então é meio estranho não ir pra aula. Mas tudo bem, eu tenho que fazer o tratamento direitinho. O meu quadril tá doendo um pouco menos hoje. Ontem eu fiz fisioterapia, fiz a segunda sessão. É pouco, né? É pouco para ter um resultado. E aí eu tô andando um pouco menos, mas não tem como eu não andar, né? Não tem como eu não andar porque a minha profissão, ela é caminhar, né? E eu gosto de andar. Então tá um pouco difícil não caminhar. Eu tô indo, tá muito frio hoje. Eu tô indo para aquele trabalho que eu faço uma vez por semana. E é um trabalho legal porque me dá uma acalmada também, aí eu me dá uma equilibrada. E o autoconhecimento, ele ajuda bastante a gente a se entender e a entender os outros. Primeiro a se entender, depois entender os outros, né? Então me ajuda bastante. É bem antropológico mesmo, né? As coisas são bem antropológicas. Quando eu digo isso, porque assim, eu começo a entender determinadas pessoas, né, do Aikido. Você só consegue entender uma pessoa quando você entende o universo da pessoa. O contexto, né? A formação dela, aonde ela mora, como ela vive, né? A antropologia, ela fala isso, é bem isso mesmo, né? Você só consegue entender a pessoa quando você... Aí você começa a entender por que a pessoa é daquele jeito, por que ela fala determinadas coisas, né? Conforme você vai entendendo o contexto social onde ela mora, qual é a formação dela, qual é o referencial cultural dela, né? A antropologia fala muito isso, e é verdade, né? É verdade. Eu tenho um convívio muito pequeno com o pessoal do Aikido, né? Do meu dojo, muito pequeno. Eu não conheço eles, a não ser ali naquele ambiente, né? Então você tem uma visão parcial das pessoas. Às vezes você também não entende por que a pessoa é daquele jeito, mas aí quando você vai conhecendo, né, o contexto social dela, a formação, né, você vai entendendo um pouquinho por que ela é daquele jeito. Então, assim, o meu trabalho, ele me ajuda a entender bastante as pessoas, né? Porque o jornalista, ele acaba sendo um pouquinho psicólogo, né? Porque você vai chegar e você vai ouvir a história de uma pessoa, a pessoa vai se abrir com você, né? Então você tem que ter toda uma psicologia para conversar com a pessoa, porque a pessoa, ela tá se abrindo com você, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para entrevistar, que é muito mais fácil se entrevistar, a pessoa já vai falando, né? Tem pessoas que têm dificuldade, né? Numa entrevista, aí você tem que trabalhar o psicológico da pessoa. Um jornalista, ele não consegue ser bom se ele não for um bom repórter, né? Ser um bom repórter é fundamental para você fazer tudo no jornalismo, né? Tudo. E você, no decorrer da sua vida, você vai aprendendo, né? A trabalhar. Eu hoje fiz mais 6 entrevistas que eu faço e tem vezes que é tranquilo, tem vezes que é complicado. Agora, você mexe com a vida das pessoas, né? Então,
as pessoas choram, se emocionam. E aí você não pode se envolver. Você não pode se envolver, né? Você tem que criar uma barreira, né? Mas isso é difícil, é bem difícil. Essa questão foi muito mais forte para mim numa reportagem que eu fiz uma vez em Minas. Lá para cima de Minas, né? Numa cidade. A cidade ia ser toda demolida para a construção de uma hidrelétrica, né? Eu descobri a pauta, mandei para a National e aí ele falou para eu fazer. Eu fui, né? Foi a primeira matéria que eu fiz para a National. E foi a matéria mais importante da minha vida. Adorei fazer. Eu me envolvi com a comunidade, né? Porque eu fui lá para ficar uma semana, fazer as fotos. Era uma matéria pequena, né? E a matéria que foi publicada foi uma matéria pequena. Eu ia fazer o texto, as fotos, as entrevistas. Só que quando eu cheguei lá, estava chovendo. Chovendo muito, 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 né? E o que aconteceu? Eu não consegui fazer as fotos. Não consegui. Porque estava chovendo muito, não dava para fazer as fotos. Aí eu fui ficando. Eu fiquei na casa de uma moradora que me acolheu super bem, né? Porque a cidade não tinha hotel nem nada, né? E para fazer essas matérias eu tinha que fazer um esquema, né? Porque eu bancava as viagens. Depois eu recuperava o dinheiro com a venda da matéria. E aí eu fui nessa cidade, eu realmente me envolvi com as pessoas, né? Porque era uma situação dramática. A casa deles ia ser demolida, né? E eles iam ter que mudar, né? Aquela cidade não ia existir mais, aquela cidade. Ela ia ser toda inundada para a construção de uma hidrelétrica. Então eu cheguei lá e eu peguei as pessoas bem emocionadas, né? Bem emocionadas. Então você trabalha, você acaba... a tua matéria mexe muito com o emocional, né? As histórias de vida. Então tem matéria que mexe muito com o emocional das pessoas. E aí você tem que trabalhar isso você também, né? Porque o jornalista ele não pode se emocionar. Ele tem que ficar fora. E é difícil. Foi bem difícil. Eu me envolvi muito com o pessoal mesmo, né? Tanto que eu fui lá, fiquei um mês. E eu escrevi um livro, inclusive, né? Escrevi um livro, entrevistei toda a cidade, fiz umas 60 entrevistas, mais ou menos, e filmagem e foto. E eu escrevi um livro, porque eu acabei ficando um mês lá. Foi a matéria que eu mais gostei de fazer. E foi a matéria que mais me ensinou. E foi a minha estreia na National, né? Essa matéria. Eu realmente gosto muito de fazer matéria assim. Que eu viajo, né? Eu adoro fazer matéria assim, mas não é rentável financeiramente matéria assim, porque você tem que fazer muitas matérias de assuntos variados para você conseguir recuperar o dinheiro que você investiu, porque eu investia, né, na viagem. Eu criava um esquema, né, assim. Então, mas eu gosto muito de fazer matéria assim, muito mesmo, né? Adoro fazer matéria assim, que eu viajo, que eu conheço a comunidade, que eu me envolvo com a comunidade. Porque é uma mistura de jornalismo com antropologia, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, muito. Mas financeiramente é complicado. É bem complicado fazer isso. Mas é o que eu mais gosto de fazer. É viajar e fazer matérias assim. E então essa cidade realmente me marcou, porque a comunidade me abraçou, né, me acolheu. Era como se eu fosse da cidade, né? E isso é muito legal para você fazer foto, porque quando você consegue essa intimidade, né, da comunidade, você fica transparente. Então aí você consegue fazer fotos boas, fotos melhores, né? Porque as pessoas esquecem que você é jornalista. É como se você fosse alguém deles.
E aí também, para colher a informação é melhor, né? Então as pessoas me acolheram mesmo. Tanto que quando eu fui embora, foi dramático. A cidade inteira foi se despedir de mim. Foi uma coisa muito emocionante mesmo. Foi uma matéria que mexeu bastante comigo. Na realidade, depois que eu fiz essa matéria, eu mudei bastante. Eu mudei, porque as entrevistas mudam você. A gente faz um tem-can quando a gente está fazendo uma entrevista, né? Na realidade. Porque para você entender a história do outro, você tem que se pôr no lugar do outro. É o tem-can, né? É o tem-can. Porque assim, quanto mais a pessoa ficar à vontade com você, melhor é o material que você colhe. Eu, no caso, eu faço foto e texto. E isso é muito bom, porque não é uma outra pessoa fazendo a foto, né? Sou eu que estou fazendo o texto e a foto. Então dá para fazer uma coisa harmônica. A foto, você tem que ter uma intimidade com as pessoas, né? Demora um pouco, né, com as pessoas. E as pessoas têm que, de preferência, te esquecerem. Você tem que ficar transparente, né? Demora um pouco, porque quando as pessoas veem uma máquina fotográfica, elas vão ficar pousando e mostrando o que elas querem que o outro veja. E eu faço fotojornalismo tem que ser espontâneo, né? Não é matéria pousada, não é matéria de estúdio, é matéria da gente como a gente é, né? Não tem produção, entendeu? A matéria tem que ser espontânea, a foto. Então é difícil conseguir, você consegue isso ficar um bom tempo e com a pessoa e tal, aí você consegue, mas é meio complicado, demora um tempo para você conquistar a confiança das pessoas, né?